Santíssima, que possa revestir-me de tua graça, de proteção, para que tudo que a gente vem escutar da boca do Reginaldo seja da vontade do nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo pela intercessão de São Bento, rogai por nós. A paz de Jesus e o amor de Maria, que as graças do sangue de Jesus possam ser aspergidas sobre nós, amém? Amém. Como o nosso irmão falou, meu nome é Reginaldo, eu sou fundador da comunidade católica Árvore da Cruz, próxima de vocês aqui, e é uma alegria muito grande estar aqui hoje, porque no dia 11, onde vocês celebram São Bento, eu faço aniversário. Glória a Deus, isso não é abençoado. Nascer no dia desse homem é graça, né? E hoje o Senhor nos trouxe a meditar o que nós fizemos agora há pouco, agorinha, a oração. Nós já fizemos um monte de coisa daquilo que o Senhor vai nos falar essa noite, porque nós sabemos que a oração é esse encontro com o Senhor. E muitas vezes nós achamos assim: eu não preciso dedicar um momento do meu dia à oração, porque o Senhor, que é misericordioso, Ele vai derramar suas graças sobre mim. Mas isso não é verdade, porque o Senhor, Ele necessita da nossa presença, a pedir a Ele, a agradecer a Ele. Então, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, Ele olha para nós e contempla a criação mais bonita que o mundo já pôde ver. Então não é somente uma necessidade humana, mas é um momento onde Deus contempla a sua criação, onde Deus vê a sua criação honrando o seu nome. Então, quando nós falamos sobre oração, e vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus, é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um olhar de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Então a oração, ela não só é feita no momento da alegria, mas também no momento da provação. Por quê? Porque quando nós oramos ao Senhor, nós apresentamos a nossa vida, os agradecimentos, os pedidos, e Ele vai dar a nós a graça de ou nos alegrar pelos dons que nós apresentamos a Ele, ou de lutar contra os sofrimentos. É só nessa intimidade, nesse olhar para o céu, que nós teremos verdadeiramente força. Não podemos dizer que não precisamos de oração, ou orar a Deus, porque como o corpo necessita do alimento, a alma necessita dessa oração, desse momento de encontro. Por que muitas vezes nós não conseguimos passar por uma situação difícil na nossa vida? Porque nós não nos colocamos na presença de Deus, porque nós não damos a Ele a honra e a glória sobre a nossa criatura, nós que somos criaturas. Não apresentamos a nossa humanidade a Ele, porque Ele só vai realizar aquilo que pedimos. Mesmo Ele sabendo da nossa necessidade, Ele precisa ouvir a nossa voz. Então há uma necessidade tremenda de nós dedicarmos um momento do dia ao Senhor. Normalmente na parte da manhã, porque você vai pedir as bênçãos do Senhor para o seu dia. Depois, talvez no momento da tarde, quando você tem tempo, você vai dedicar também um momento. E também em si à noite, onde você vai fazer um exame de consciência, onde você vai pedir perdão dos seus pecados, onde você vai também agradecer ao Senhor pelo dia que está terminando. Porque o mundo hoje sofre? Porque até mesmo nós cristãos não estamos confiando no poder de Jesus, não estamos nos apresentando ao Senhor, como Daniel falava bem.
As primeiras comunidades se reuniam em oração e ali o inimigo saía correndo. Porque é só na oração que nós podemos combater. Como diz em Efésios, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas é contra os principados e potestades. E o Senhor, pelo carisma nosso, árvore da cruz, nos leva muito a isso. Por quê? Porque nós não lutamos contra os homens, mas contra as forças espirituais. Porque muitas vezes nós nos lançamos contra o nosso irmão? Porque ele muitas vezes nos ofende, nos desagrada, nos machuca. Se nós compreendêssemos que ali, através dele, vem uma força espiritual que não agrada a Deus, porque a irritação, a maldade não vem de Deus, então a pessoa simplesmente está revelando o mal que está contido nela. Não é propriamente por sua criação, porque na sua criação ele é sagrado. Então nós não temos que lutar contra o irmão. Por isso que Jesus fala que nós temos que amar o nosso inimigo e temos que orar por ele. Porque quando alguém nos persegue, nós vamos submeter essa perseguição, essa luta ao Senhor. Não vamos ir contra a pessoa, porque não adianta. Por isso que muitas vezes quando alguém nos calunia, fala mal de nós, nos ofende, basta o silêncio. Porque o tempo vai mostrar, porque Jesus é o Senhor. Então nessa vontade de orar, o homem, ele precisa desejar esse encontro com Deus, esse aproximar de Deus. Porque assim nós vamos vencendo as lutas, porque assim nós vamos ficando íntimos de Deus, e aí nós vamos nos relacionando com Ele. Porque os santos tinham tanta amizade com Deus? Porque eles se colocavam na presença de Deus, porque eles conversavam com Deus, porque eles pediam a bênção de Deus, porque eles na angústia apresentavam suas angústias a Deus. Então nós só vamos entender o mistério da ação de Deus, como diz essa pregação, não é? O carisma da oração, porque é um dom, orar é um dom. E como nós vamos melhorando essa ação de Deus? Fazendo o exercício. Porque muitas vezes nós nos esfriamos, porque nos distanciamos da oração. Salvo quando nós estamos vivendo um deserto espiritual, que os santos viveram. Quantos de nós já não vivemos isso? Perseguições espirituais, lutas espirituais. Mas mesmo nesse momento, é preciso que eu me coloque na presença de Deus. É preciso que eu submeta a minha vida a Ele, porque eu não tenho respostas humanas para aquilo que eu estou passando. E só Deus, soberano a todas as coisas, que pode intervir sobre a minha vida. Então é muito claro, eu preciso buscar essa intimidade com Deus. E como é que nós podemos compreender as espécies de oração que a igreja nos orienta e nos propõe? Nós temos a oração comunitária e a oração individual. Nós aqui fizemos uma grande oração comunitária. Unimos as nossas forças, os nossos pedidos, os nossos clamores. E essa oração, ela tem poder para derrubar todo o mal. Então, quando uma família ora, quando uma comunidade ora, quando uma pastoral, o movimento da igreja ora, Jesus se revela. Porque tudo é feito na oração. Tudo é feito em Jesus, no nome de Jesus. Nós não podemos viver no Senhor sem fazer por Ele. Essa semana, no meu trabalho, tive uma luta espiritual tremenda, por causa das situações que estão acontecendo lá. E saí do trabalho angustiado, o coração, sabe aquela angústia, a garganta tampando, aquele negócio que você não consegue controlar, aquele sentimento. Eu desci na igreja, passei, me coloquei na presença de Jesus. Eu disse: Senhor, tira com a tua mão essa angústia, porque eu não consigo viver desse jeito, isso está me matando. Tira com a tua mão. Dali um tempo, eu senti uma paz tão grande, que a minha vontade era ficar na igreja.
Eu não queria sair de lá, porque eu busquei um encontro com Ele. E aí também nós vamos ver a oração individual. Naquele momento, quando eu vou na adoração, naquele momento, quando, como a palavra diz, eu entro no meu quarto, fecho a porta, não necessariamente precisa ser assim, e eu me coloco na presença do Senhor, e eu oro ao Senhor, eu me apresento a Ele. Se nós tivéssemos um olhar espiritual apurado para enxergar isso, eu tentei, mentalizar isso, eu ajoelhado, e Deus na sua divindade, Jesus e o Espírito Santo ali, em um só, contemplando eu ali. Você imagina, você ali ajoelhado na beirada da tua cama, e Deus soberano, dizendo: esse é meu filho, esse é minha filha, olha como Ele me ama, Ele se apresenta a mim, Ele acredita em mim, Ele submete suas dores. Olha que lindo isso. Como é que nós não vamos ser curados desse jeito? Porque muitas vezes nós pensamos que a cura, ela vem a partir de uma imposição de mãos. Vem sim, mas ela vem também da nossa oração pessoal, onde nós colocamos a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa enfermidade, naquele momento ali no teu quarto, no oratório da tua casa, e você invoca o nome de Jesus, e você clama esse poderoso nome sobre você, e você apresenta a sua dor. Dali a pouco você se sente em paz, dali a pouco teu coração está inflamado. Então nós não precisamos complicar a nossa oração, ela é simples. Nós não precisamos formular palavras bonitas. Não, fale do jeito que você estiver sentindo. Olha, está aqui Deus na minha vida, hoje eu estou bravo com você, ou você dá um jeito, ou eu não vou mais continuar. Se o teu coração está assim, diga ao Senhor, não tenha medo. O que Ele vai fazer na sua divindade é dar risada da gente. Ele vai falar: meu Deus, que filho rebelde, mas como ele pediu do coração, eu vou derramar as bênçãos. Nós não temos capacidade de compreender esse momento, e também da compreensão do amor que Deus tem por nós. Agora, se na nossa vida nós não dedicarmos um momento a Ele, o que vai acontecendo? O coração vai ficando endurecido, insensível, e aí nós vamos ver, ou até fazer, o que o mundo está fazendo. Por que tanta morte, suicídio, tanta droga? Porque as pessoas não se colocam na presença de Deus, porque as pessoas não acreditam em Deus. Então eu preciso reservar esse momento, meia hora, uma hora, para orar ao Senhor. O tempo em si não é tão importante, mas eu sempre ouvi dizer, eu respeito isso e sigo isso: quando você marca um horário, faça naquele horário, porque você também vai estar se disciplinando. Se é de manhã, antes de sair para o trabalho, antes de fazer as coisas de casa, reserve, porque você vai estar clamando a presença de Deus sobre a sua vida. Você vai estar se consagrando ao Senhor. Você vai estar meditando a palavra do dia. Você vai estar usando aquela palavra como motivação para a oração. E aí você vai ter aquele encontro. E aí você vai ter motivo para caminhar naquele dia, porque você já se abasteceu. Você já se consagrou naquele momento. Também, quando nós nos reunimos ao redor do altar do Senhor, vamos falar de novo de oração comunitária. Também quando nós adoramos Jesus, é uma oração ou comunitária ou feita individual, se torna uma oração individual. Quando nós falamos ao Senhor, aqui vai ter outra espécie de oração, que é a oração vocal, aquela que é falada. Tem a oração de meditação, que é, como eu dizia, quando eu pego a palavra e uso a palavra para poder conduzir a minha oração. Quando eu faço uma oração mental, mentalizada, eu silencio e vou ali falando com Jesus, vou no meu silêncio mentalizando, naquela oração de mental, vou: Senhor, estou aqui, me apresento,
né? Se é fazendo ônibus, né? A gente vai ali no silêncio, mentalizando, entrando em oração. Uma oração de súplica, quando eu peço ao Senhor a graça. Uma oração devocional, quando eu rezo o rosário, uma novena. Uma oração do santo, como vocês fizeram hoje. Então tem várias espécies de oração. Quando eu uso e clamo a ação do Espírito, e o Catecismo da Igreja vai dizer para nós que é preciso clamar o Espírito sempre, em todo momento de decisão, em todo momento importante. E eu digo para você, quando você acorda de manhã, não é um momento de decisão, porque você vai trabalhar, você vai começar os afazeres da sua casa, então você precisa clamar o Espírito. Precisa até mesmo orar aquela oração formulada da igreja, para que você invoque sobre a sua vida o Espírito de Deus. Porque sem o Espírito de Deus, nós somos como animais no mundo. Então vamos clamar o Espírito, os dons, os carismas, para que a gente possa viver aquele dia na graça. Porque senão a gente não vai ser conduzido por Deus, mas por nossa própria vontade. O grande problema é que muitas vezes, até mesmo estando na vida da comunidade, nós achamos que estamos vivendo no Senhor, mas se você não ora, se você não apresenta a tua vida a Ele, se você não clama a ação de Deus, se você não conhece a igreja, não se aprofunda na fé, você não está vivendo uma vida em Deus. Você talvez fale bem, você talvez acolha bem as pessoas, mas a oração é que nos faz revelar Jesus. É intimidade. Sem intimidade não tem revelação de Jesus. Também tem a oração em vernáculo, que é oração na linguagem nossa. Porque também tem oração em línguas, que é uma oração que nós não podemos compreender. Não oramos em línguas agora? Tem gente que depois, alguns, né, até vi um vídeo sobre isso hoje. Tem gente que questiona a oração em línguas. Ou vai fazer um curso, ou vai não sei do que, ou ver uma palestra não sei de quem, e quer compreender a oração em línguas. E quer compreender os detalhes. Oração em línguas é uma oração escondida, ela não precisa ser revelada. É um momento de intimidade com o Senhor. A não ser que ela seja uma oração, muitas vezes um canto em línguas, que vem de seguida de uma profecia. Mas quando nós oramos aqui em línguas, nós fazemos um louvor, uma petição, um clamor a Deus. Não precisamos compreender. É um momento de intimidade com Deus, e até mesmo um momento de cura. O Senhor cura também através da oração em línguas. Então temos também esse modelo da oração em línguas e a oração na linguagem em vernáculo, na linguagem que nós falamos, que é a oração que nós pedimos, clamamos ao Senhor. E qual o fruto da oração? Quando nós oramos, é preciso que essa oração se transforme em atos, em ações da nossa vida. Quando você tem um encontro com Jesus, quando você passa a viver uma vida de oração, naturalmente as suas palavras são mudadas. É preciso que elas sejam mudadas. Você não vai continuar caminhando com Jesus e falando palavrão, ou sendo injusto, ou sendo uma pessoa mentirosa. Se existem sinais ainda disso na nossa vida, é preciso que a gente clame o poder de Jesus para que caia por terra. Eu sei que muitas coisas ainda nos acompanham, mas é preciso que a gente, na oração, clame ao Senhor para que caia por terra, porque senão eu vou dar contra-testemunho daquilo que eu estou falando. Eu não posso falar bonito se eu não testemunho. Eu tenho que buscar viver aquilo que falo. Então, o fruto é em si a santidade. Eu preciso ter uma vida de santidade, não é? O irmão rezava na oração de libertação, que nós nos libertássemos da novela, da pornografia, de tanta coisa. E quantos cristãos, até mesmo membros de grupos de oração de comunidades, da vida comunitária, diz que adora o Senhor, que ama a Deus e assiste Pânico,
e assiste não sei o que, novela, e assiste filme pornográfico. Não, a minha intimidade com o Senhor, a minha vida de oração, a minha dedicação à palavra de Deus e à doutrina da igreja precisa me levar para uma mudança. Porque, primeiro, eu vou ter uma união com Deus. E aquele que está com Deus não está com o inimigo. E aquele que está na presença do Senhor não pode permitir na sua vida a ação do mal. Então é preciso que os sinais da santidade, primeiro, a união com Deus seja estabelecida, o compromisso com Deus. Muitas vezes a gente diz que tem uma vida de oração e não tem um compromisso com Deus. Por exemplo, vocês são comprometidos com Deus. Nesse frio vocês virem para cá, é um compromisso. Vocês selaram um compromisso. Glória a Deus por vocês. Amém? Amém. Vocês selaram um compromisso. Porque faça chuva ou sol, vocês vão estar aqui no sábado. Porque não é um grupo somente. É um momento onde vocês se apresentam ao Senhor. Onde o carisma da comunidade de fidelidade é, através de vocês, revelado no mundo. Então, é esse compromisso de estar aqui, o compromisso na oração, o compromisso com as coisas do Senhor, vão dando sinais. E esse é um sinal. O compromisso com os irmãos. O grande sinal de que eu estou em oração é quando a minha vida está remetida para o meu irmão. Se eu não consigo conviver com o meu irmão, tenho dificuldade de conviver e não consigo superar as dificuldades, é porque a minha oração não está apurada. É porque eu não estou realmente, intimamente ligado com o Senhor. Porque aí vai naquilo que eu estava falando. Eu não posso parar naquilo que vejo. Porque o meu irmão é sagrado. É feito pelas mãos do Senhor. Muitas vezes é revelado através dele, por causa de coisas que ele traz na sua vida, situações contrárias àquilo que tem que ser. Porém, eu preciso não combater a pessoa, mas combater na oração aquilo que ela revela para mim. Então, a minha oração precisa me jogar, me impulsionar ao meu irmão. Eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que me preocupar com ele, na saúde dele, naquilo que ele está sentindo. Eu falava num grupo de oração que existe um mal tremendo na igreja. Não existe mais pessoas para ouvir os outros. As pessoas têm medo. Por exemplo, talvez eu chegasse para o Daniel, para o Márcio e falasse: olha, Daniel, eu estou como que não tivesse fé. Estou sem fé. Aí eles teriam que usar a sabedoria. Ah, então você está com demônio. Não, eles não iam falar isso. Meu irmão, venha cá, vamos orar por você. Talvez é uma luta, é um deserto, talvez é um sofrimento que você está passando. Pode falar, abre teu coração, vai abrindo teu coração. Quantas pessoas boas tinham na igreja, que tinham essa sensibilidade para ouvir os outros. E nós precisamos criar no nosso meio pessoas assim, que você tenha o desejo de ser assim, para que o irmão não tenha medo de falar algo que parece até mesmo estranho, mas que é preciso que ele fale. Esses dias eu conversava com uma jovem e ela estava quase decidida a abandonar Jesus. E ela falou. Eu não disse nada para ela. No final eu perguntei: e aí, filha, está tranquila? Eu estou. Então eu falei: não vou orar por você, eu só vou te dar um abraço. Jesus já está curando seu coração. Era preciso somente que você desabafasse. Não desista de Jesus, porque Ele é soberano a tudo isso que você falou. E depois a pessoa me procurou e falou: eu estou tranquilo. Olha como é preciso treinar isso. Nós temos que dedicar tempo às pessoas. O coração humano precisa de atenção. Então, quando eu estou em oração, eu tenho capacidade em Deus, por Deus, de ouvir o meu irmão. Agora, se eu não tenho uma vida de oração, tudo que ele me falar vai ser o inimigo, ou é porque é fraco na fé, ou porque talvez está vivendo alguma situação de pecado. Muitas vezes não é isso. Bastava eu ouvir.
Então a oração me leva ao meu irmão. É um sinal de que eu estou vivendo a busca cada dia da minha intimidade com Deus. Ela me leva também a uma vida sacramental. É um sinal de que eu estou orando. Eu desejo estar na Santa Missa. Eu desejo me confessar. Eu desejo, participar talvez de mais celebrações durante a semana. Lógico que muitos não conseguem participar de mais celebrações, missas durante a semana. Conseguem ao domingo, que é o dia do Senhor, amém. Mas se você tem tempo, peça ao Senhor que o teu coração deseje isso, porque também é um fruto de que você está íntimo com Deus. Você tem força para vencer o mal. Olha, que lindo. Esse é um fruto. Você não vai logo desanimando, você vai combater. Se você está íntimo com o Senhor, você vai submeter os seus problemas, o mal, a perseguição a Ele, e o Senhor vai agir. Também você vai crer no dom do Espírito, você vai crer na ação do Espírito na sua vida. E você também vai obter, pela misericórdia do Senhor, todas as graças e milagres que são vontade primeiro de Jesus. Porque também nossa oração ela tem que ter um sentido claro. Nós oramos pedindo o que queremos ou o que necessitamos. Muitas vezes nós oramos pedindo o que queremos, mas não o que é a nossa necessidade. Se você pegar uma trufa dessas boas que a comunidade nossa vende, que está aí no final para você adquirir, e um alface bem temperado, e apresentar para uma criança, o que ela vai querer? A trufa ou o alface? Aquele prato de alface verdinho, bonito. Ela vai querer a trufa. Por quê? Porque ela quer o que ela quer, não o que ela necessita. Mas talvez você perguntar para ela: filho, mas o que você realmente necessita? O alface. Ele vai ter que falar, porque ele sabe, talvez a idade que ele tenha não permita isso, mas se ele tiver uma idade um pouco mais, ele vai saber que o alface que vai nutrir ele. Então, nós também precisamos, para que os frutos da oração, na santidade que nós buscamos, seja revelado, a gente aprenda também a orar, pedindo aquilo que necessitamos. E eu dizia no grupo de oração da comunidade: Senhor, me dá uma Ferrari. Para que eu vou querer uma Ferrari para subir aquela rua de buraco? Nem que Deus me desse. Não posso. Tá bom o carro popular, entendeu? Então eu tenho que saber pedir. Por que nós ficamos agoniados, até mesmo achando que Deus não age? Porque talvez a gente pede o que a gente quer, mas não o que Deus quer, não o que é necessário. Amém? Então o Senhor nos chama a isso. E assim, a gente vai avançando na oração, a gente vai entendendo o mistério de tudo isso que o Senhor nos pede. Se a nossa oração ela não é dirigida da forma correta, como é que nós vamos escolher as graças dela? Nós temos também uma forma de orar. A quem nós oramos? Muitas vezes na nossa oração a gente ora a Jesus, ao Pai, a tantos, o Espírito, e vai e vem. Nós podemos orar ao Pai, agradecendo a Ele pela graça da criação. Podemos orar a Jesus pela graça da sua entrega na cruz, que nos libertou da morte. Podemos orar ao Espírito, para que o Espírito nos conduza. Então Jesus, Ele vai nos fazendo na caminhada que nós vamos passando no dia a dia, na oração, a compreender todos os detalhes da nossa oração. Se você talvez ora muito a Jesus, lembre do Pai, lembre do Espírito. E também naquilo que nós estudávamos, algo me tocou muito forte, muito profundamente. Muitas vezes nós chamamos Jesus de Senhor, Ele é Senhor. Mas fale de Jesus nesse nome, Jesus. Porque a igreja oriental, ela coloca o nome de Jesus